Tonight. Hey guys, boa noite, bem-vindos, agora oficialmente bem-vindo no YouTube, no Facebook e no Instagram também. Essas coisas de aula ao vivo, né? A gente faz tudo ao mesmo tempo, se vira nos 30 aqui, porque eu não quero que você perca isso, eu quero que você tenha acesso ao máximo de conteúdo que a gente puder te proporcionar. Nossa ideia aqui do Zero to Hero é levar você literalmente do zero, do básico, do início, sabe? Do ponto de partida, do ponto de largada, até a tão sonhada fluência no inglês. Aline, mas eu sou muito básico. Aline, eu já tentei outros idiomas, não tem problema. Eu prometo, se você tiver um pouquinho de paciência e se dedicar um pouquinho, você vai perceber que o inglês é muito mais fácil do que parece. Deixa eu chegar um pouquinho para cá, para ajeitar nas duas plataformas aí. Legal, estão vendo bem, né? Seguinte, eu quero a ajuda de vocês hoje, quero concentração total, eu quero que vocês participem comigo. As coisas que a gente vai ver aqui são tópicos que eu tenho o grande desafio de mesclar. Você vai perceber, se você nunca fez inglês, você fala, caramba, Aline, eu achei legal, achei fácil o que você está me ensinando, gostei do seu método. Se você já fez inglês, você também vai perceber que é possível sim, mesmo do básico, você deixar a base do teu inglês mais firme, mais forte, mais sólida. E essa é a minha proposta aqui, toda quarta-feira. Fechado? Vamos nessa então. A gente vai aprender hoje algumas coisinhas bem simples, mas eu não vou falar nem o nome do conceito da gramática. Eu quero que você aprenda na íntegra, valendo aqui. Olha só, supondo que eu tenho isso aqui na minha mão, tá? Eu tenho isso aqui na minha mão. Como é que eu vou falar isso em inglês? Ah, isso é uma caneta, né? Ou melhor, isso não, isto é uma caneta, certo? Isto de presente, algo que está aqui na minha mão, está acontecendo agora. Isto é uma caneta. Como é que eu falo isso em inglês? Eu vou falar, this is a pen. This is a pen. Ah, Aline, mas se fosse um livro, não tem nenhum livro aqui, mas se fosse um livro, também. This is a book, or this is a pen. Tranquilo? Então, esse this, eu estou demonstrando alguma coisa que está aqui na minha mão. Tudo bem? So far, so good? Fácil, né? Quando eu uso que eu falo que alguma coisa está na minha mão, essa alguma coisa, se ela for singular, eu vou colocar um artigo, né? Eu vou falar, ah, isto é uma caneta. Em português a gente fala uma caneta, um relógio, uma aeronave. A gente chama isso em português de artigo indefinido. Lembra que em português a gente tem uma grande dificuldade porque o mundo em português está dividido em gêneros. O e a. Então, em português eu falo, por exemplo, o mouse, mas eu falo a caneta. Em inglês não tem essa de gênero, todo mundo é a. Ah, mas qual que é a diferença? Calma que eu já vou chegar aqui embaixo, tá? Então, this is a book, this is a pen. Desassocia essa ideia que você tem, que você precisa colocar gênero nas coisas. Você não precisa colocar gênero nas coisas, isso é uma coisa de quem fala português, ou quem fala outras línguas de origem românica, como é o caso do francês, como é o caso do italiano, do latim e do espanhol. Em inglês, é simplesmente this is a book. Aline, fiquei feliz com a notícia. Então, book em inglês é livro, simplesmente livro. Não é o livro e nem é a livro. Tá? Teve até uma professora, eu já contei essa história algumas vezes, vou repetir. Teve uma professora que trabalhou comigo, a Samantha, ela é da Suécia, e ela uma vez, numa reunião nossa, assim, de professores, ela falou assim, Aline, como é que vocês sabem, né, vocês dividem o mundo em masculino e feminino, que coisa esquisita, como é que vocês sabem o que é o que é a, cara, imagina, abriu um mundo para ela, né, imagina, você nunca chamou mar de o mar, né, lagoa de a lagoa, você sempre entendeu que era mar, lagoa, e de repente você tem que entender que o mar e a lagoa, então esse mundo se abriu na cabeça dela. E eu falei assim, nossa Sam, eu não queria estar na tua pele, a gente reclama às vezes de aprender inglês, né, aí a gente percebe como fica até fácil aprender português nessas horas, e aprender inglês, perdão. E aí eu falei, realmente, eu nunca parei para pensar que em português é tão automático, a gente fala direto, né, ou a gente já aprendeu, já nasceu sabendo praticamente. E aí eu falei assim, bom, de uma forma geral, eu acho que quando termina com a maioria das palavras são femininas. E quando termina com o, a maioria das palavras são masculinas. Então, seria mais ou menos o seguinte. A garrafa, né? A caneta. O relógio. E aí ela falou, não, porque vocês falam o sofá e a modelo. Ou seja, ela já acabou com meus argumentos ali na hora. E ela tá certíssima. Porque a gente fala em português de uma forma... Deixa eu chegar um pouquinho para cá.
a gente fala em português de uma forma completamente diferente do que a gente fala em outros idiomas, como é o caso do inglês, tá bom? Então, olha que maravilha, que notícia boa, né? Em inglês ficou muito mais fácil agora, porque dane-se se é masculino ou feminino. Então, eu vou simplesmente falar que é uma, tá? Mas não esquece o gênero, não existe gênero aqui. Então, quando eu falo this is a book, this is a pen, eu tô falando isto, ou este é uma caneta, tá? Mas esquece o ou uma, não precisa lembrar disso. E aqui embaixo, qual que é a diferença? Quem que mata a charada? Como é que eu vou colocar aqui? Por que que aqui é diferente de cá? Qual que é a diferença dos dois ali? Eu tô tentando fazer com que caiba todo mundo aqui na tela, mas não sei se eu vou conseguir não, vamos ver. Vamos ver, o tomate, a tomate ainda tem essa, né? Em português a gente deve ter umas discussões filosóficas aí de o champanhe, a champanhe. A coisa fica muito mais complexa ainda quando o assunto é português, sem dúvida. Olha só. Tô com medo de derrubar daqui a pouco o meu flipchart aqui. Aline, então, como é que eu faço para falar, nesse caso aqui, a book, a pen, ou uma, né? Esquece o gênero. E como é que eu faço para colocar aqui embaixo? Qual que é a diferença desse aqui? Gente, olha só, que sensacional. Se eu te falei que em inglês não tem gênero, né? Toda regra tem uma exceção, tinha que ter alguma coisinha diferente ali. E a única diferença do inglês é a preocupação com o som. Isso é uma característica do idioma inglês, do idioma português, por exemplo, do idioma latim. A preocupação é a morfologia, é a sintética, é a sintaxe. No inglês, não. A preocupação da origem do inglês foi o som. Por isso que o inglês é uma língua extremamente rica, por exemplo, nos sons que a gente chama de sons onomatopeicos. O que é isso? São os sons formados por verbos, né? Por barulhos, digamos assim. Então, crack é quebrar, o tap, bater, de dar um tapa, chegar direitinho, e assim vai. Então, o inglês é um som, é uma língua muito preocupada com o som, tá? Se eu tô falando para você que a preocupação é com o som, eu preciso evitar um encontro aqui que a gente chama de encontro vocálico. Esse encontro vocálico soa esquisito, fica um som pausado na boca, não fica um som fluido. E isso acontece em inglês aqui, ó. E foi resolvido da seguinte forma. Quando eu coloco this is, né? Isto é, ou este é, uma, não interessa, né? Não tem gênero. Alguma palavrinha que começa com som de vogal. A Jaqueline já matou a charada ali, Verônica também, Andressa também, Silvia também, Tiago, muito bom. Todo mundo matou a charada. Quando eu começo, então, uma palavrinha, eu explico, né? Eu demonstro alguma coisa que tenha um som de vogal, eu vou colocar alguma coisa diferente. E esse alguma coisa diferente é esse cara aqui, ó. Deixa eu botar até com uma outra cor. N, tá? N. Aline, qual que é a ideia desse N? Exatamente a mesma do A. A é um ou uma. N também é um ou uma. Só que por que esse N tá aqui e não tá um A? Porque olha como é que ficaria um som esquisito, né? This is a orange pen. This is a orange pen. Eu não consigo marcar o som. O som no inglês é um som muito vocálico, tá? É um som muito marcado. Então, se eu não consigo marcar o som, eu não posso falar this is a orange pen. This is an orange pen. Aí eu começo a letrinha, o som do O certinho depois. Orange, já puseram até aqui. Que mais? Urologist. A gente vai dar alguns exemplos aqui. Deu para entender? Então, a diferença daqui do A para o N nada tem a ver com gênero, nada tem a ver com artigo definido ou indefinido, porque indefinido são só esses aqui, né? Eu não sei, um ou uma. O artigo definido é um outro papo, que é o the, mas deixa para outro dia. E eu quero só que você lembre disso. Então, para eu evitar esse som, esse encontro de som aqui, de vogais, sons do A e o U, eu coloco um N. Aline, mas por que você está batendo tanto na tecla que é o som da vogal? E por que não é uma vogal, simplesmente? Alguém faz ideia? Quero que vocês escrevam para mim aqui. Vamos ver se vocês vão lembrar. Ou alguém sabe por que não é... eu falo som da vogal, né? E não por que é antes, quando antecede aqui uma vogal. Porque poderia ter um outro exemplo aqui e a gente ia matar. Já vou dar esse exemplo então, quer ver? Exemplo, ó. This is... Eu vou mudar um pouco a frase, tá? Senão vai ficar fora de contexto. Eu posso falar assim, ó. This was... Esquece se você tá muito básico, não se embanana aqui não, mas é só para você entender o que eu tô falando. Eu falo assim, isso aconteceu faz uma hora, né? Uma hora atrás. This was. E aí? O que eu ponho aqui? Uma hora atrás. Uma, né? A ou N. Eu ponho A, eu ponho N. O que vocês acham? Eu ponho A ou eu ponho N? Se eu puser A, eu tô admitindo que o som dessa palavra aqui, hour,
tem um som de consoante. Se eu puser N, eu estou admitindo que o som dessa palavra aqui, hour, tem um som de vogal. Vamos pronunciar? Hour. Hour. Hour não tem um som de vogal? Tem um som quase de A, E, I, O, U, tá? Isso são sons de vogais. Não é o som de A, do E, do I. Hour. Ou seja, tem um som de A, E, I, O, U. Hour. Então, se o som aqui é de vogal, maravilha, matei a charada. Então, aqui eu vou usar an hour ago. Senão vai ficar a hour ago. Vai ficar esquisito, né? Vai ficar uma pausa ali, parece que tá com gagueira na palavra, tá? Então, this was an hour ago. Ou seja, é um som de vogal. Então, cuidado com os artigos, porque a regra é o que vem depois. Qual é o som que vem depois? É só pra você lembrar, poxa, soei, falei e ficou esquisito. Então, tá bom. Então, A é o som de consoante e N é um som de vogal. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. O que tem aí na sua bolsa nesse momento? O que tem na sua mesa? O que tem na sua mochila nesse exato momento aí? So, what's in your bag? What's on your table right now? O que está sobre a sua mesa nesse exato momento? Quando eu pergunto what's in your bag, eu quero que você me fale dos objetos que você tem aí. Vamos fazer um treino? Vamos fazer um teste? Imagina que você está saindo, não está em quarentena, vamos imaginar que você está saindo para trabalhar e está levando com você uma bolsa, uma pasta, alguma coisa do tipo. Que objetos que você carrega na sua bolsa, na sua mochila? Ó, a Jaqueline já começou, ela escreveu wallet. Muito bom, Jaqueline. Wallet é uma coisa que a gente carrega, né? Então, wallet é carteira. Vou escrever aqui embaixo, ó. Jaqueline falou wallet. Muito bom. O que mais? O que mais que eu carrego dentro? Ó, a Larissa colocou ali cell phone. Larissa, eu vou adaptar. Foi até bom você falar disso, tá? Parece até que a gente combinou. Porque quando a gente fala smartphone, cuidado com esse som do S, tem um som de Z, tá? Smartphone. Quando eu falo smartphone, são esses aparelhos mais modernos, né? Que a gente chama em português, que a gente aportuguesou de smartphone. Mas, em inglês, o inglês nos Estados Unidos tem diferença do inglês da Inglaterra? Lógico que tem. Da mesma forma que tem país que fala português, chama portátil, chama de móvel, né? Telemóvel. Em inglês a gente vai ver duas expressões, duas palavrinhas muito comuns para celular. Uma delas vai ser o mobile phone, mobile, escreve mobile, tá? Mobile phone, ou simplesmente cell phone. Mas eu vou deixar aqui smartphone. Smartphone fica mais genérico, fica mais fácil de vocês lembrarem, tá bom? O que mais vocês têm aí? Já me falaram wallet. What else? Notebook. Muito bom. Notebook. What else? A Andressa botou ali mirror. Você leu, Lina, né, Andressa? Pelo leãozinho já imaginei. Também sou. Meu também sempre tem. Mirror, what else? Money. Muito bom, Jaqueline. Empresta pra gente, então. Money. Puseram key. Legal. Se estiver chovendo, o que vocês carregam? O que é comum a gente carregar quando está chovendo? Dá um exemplo aí. Pode ser em português. Se estiver chovendo, o que eu carrego? Glass of water, lipstick. Marcela falou no Instagram. Marcela botou beer. What else? Umbrella, Martina, muito bom. Obrigada. E aí escreveram umbrella, que é a palavra que eu queria. Então, ó, umbrella, dessas nossas opções aqui, é a única que vai entrar na listinha, né? Porque umbrella... Nossa, que horrível a minha letra hoje. Umbrella tem um som de an, tem um som de vogal. Então, quando eu colocasse na frase, ficaria this is an umbrella, tá? Eu vou juntar o som do AN com o som do U aqui embaixo. Pergunta. Se fosse, por exemplo, a palavra university, essa aí é para quem está mais intermediate ou então mais advanced no inglês. Se fosse a palavra university, a palavra university começa com U, né? Parece com umbrella. Eu vou usar a ou eu vou usar an? O que vocês acham? Valendo. University. Vou até escrever aqui. University. Vai ser a. Tem gente falando que a. What else? Tem mais alguém? Alguém arrisca aqui ainda mais. Todo mundo falou a. Gabriela falou an. Olha que interessante. University depende da gramática. Óbvio que tinha que ter uma pegadinha, né? Vocês não acham que ia ficar tão fácil assim. Eu posso usar a university ou posso falar an university. Por quê? Porque para a gramática britânica tem um som, para a gramática americana tem um outro som. Por quê? Porque university começa com a letra U.
certo? Só que o som do U, não é esse som aqui, ó, do you. Então, se eu parto do princípio que o som do you é o som do U, ou seja, não tem som de vogal. Se não tem som de vogal, cabe colocar o N. Tudo bem? Calma, Aline, não entendi nada. Não se preocupa. Se você é básico, se você nunca viu isso na vida, não boia aqui não, tá? Tô só falando uma curiosidade para quem é um pouquinho mais avançado. Então, mas eu vi um dia o texto, Aline, estava errado. O cara escreveu university. Você me ensinou que o som de U é vowel, é consonant. Não, então por isso que eu tô te falando que as duas opções são corretas. Beleza? Tranquilo? Legal. Feito isso, vamos lá. Então, eu falei para você que se eu quiser te falar que este, né, ou tô te mostrando alguma coisa na mão, e só lembrando do português, que o português também confunde muita gente, tá? Quando é que a gente usa esse, quando é que a gente usa este para demonstrar alguma coisa? Olha que fácil. Principalmente quando você vai escrever redação, quem está fazendo vestibular e ainda, algum concurso, até uma carta mais formal para alguém, né? Toda vez que eu uso esse, eu me refiro a alguma coisa que já passou. Olha como é que eu, Aline, gravei. Esse é passado. Esse é passado. Então, se eu estou no meu texto falando assim, as companhias aéreas, a Terra gira em torno do Sol. Pronto. A terra gira em torno do Sol. Esse tem a sua movimentação própria. Sei lá, estou inventando um texto aqui. Repara que quando eu falo esse, eu estou me referindo ao Sol, certo? Então vamos lá. A Terra gira em torno do Sol. Esse tem seu movimento de triangulação própria. Sei lá, estou inventando. Quando eu falo esse, eu estou me referindo ao passado. Então, esse é algo que eu já coloquei no meu texto, que no meu caso se refere ao Sol, tá? Esse com 2 S's, passado, alguma coisa que eu já citei. Quando eu uso este, é algo que está no meu presente ou que está no meu futuro. Tem um T aí, tá? Este, presente. Então eu posso falar assim, bom, beleza, acabei de chegar no lugar, eu vou falar e vou apresentar para alguém. Eu vou chegar assim e falar, Carol, vem aqui conhecer a Dani. Dani, esta é a minha amiga Carol. Percebe? Então, quando eu falo esta ou este, tá aqui, ó, tá na minha frente, eu tô vendo, tá no presente, tá bom? Por que eu tô só lapidando isso em português com você? Porque vai ser importante para você conhecer isso aqui. E já, se você é um pouquinho mais avançado, a gente vai rever isso aqui também. Então, voltemos ao inglês. This is a clock. Então, this is a power bank. A power bank, tá? É um carregador de telefone, um carregador de alguma coisa. Power, de energia, bank, porque é um banco, né? Um armazém aqui. E aqui embaixo, these are clocks. These are power banks. O que eu tenho de diferente aqui para cima? Eu tenho plural. Repara que aqui eu tenho um S e aqui eu também tenho um S. Então, meu verbo vai mudar e o meu demonstrativo, deixa esse nome para lá, também vai mudar. Então, this is a clock. Este é um relógio. Este é um power bank. Em inglês, this is a clock, this is a power bank. Se fosse plural, o som vai mudar também, tá? These are clocks, these are power banks. E repara que o meu verbo também mudou. Repara aqui, ó, these are. Por quê? Porque o are significa são, certo? Ou estão. Tranquilo? Então vamos de novo. This is, singular, isso aqui é importante. These are, plural. Tranquilo? So far so good? Beleza? Hi, I'm Carol. Muito bom, Carol. É você mesmo. Então, what is this? Aí, supondo que eu cheguei na sua frente e perguntei, poxa, o que tem na sua mochila? O que tem na sua aeronave? O que tem no seu carro? O que tem, né? A curiosa da história. O que tem em tal lugar? What is this? O que é isso? E aí você pode perguntar, você pode pegar e falar assim, oh, this. Isto? Por quê? Porque eu tô segurando, né? Tá na minha mão. This? Oh, this is a bottle. This is a bottle. Isso é uma garrafa. Lembra que em inglês não tem gênero. Em inglês é uma língua molezinha. This is a bottle. This is a bottle. Então, singular, um só. This é este ou esta, singular. A, porque eu tenho um som de consoante, um som de B, de C, de D, de F, de G. Então é A. This is a bottle. Tranquilo? Good? Aqui embaixo. What are these? What are these? Agora, supondo que eu estou perguntando para você, não de alguma coisa que está no singular. Estou perguntando para você de alguma coisa que está no plural. Eu tenho vários. Olha quantos eu tenho. Então, se eu perguntar para você assim, what are these? O que são estes? Né? Tá na minha mão, estou segurando. E aí você vai responder, these are sticky notes. These are sticky notes. Mas, Aline, e agora? Eu coloco a ou eu coloco an? Ou eu não coloco nada?
que vocês acham? Eu não gosto de associação com português, mas às vezes ajuda você a você raciocinar, tá? Se fosse em português, estes são bloquinhos adesivos, né? Adesivantes, sei lá como é que fala isso em português. Sticky notes, deixa eu ver se tem aqui. Bloco de anotações, pronto. Sticky notes. Se fosse em português, eu falaria assim pra você, estes são blocos de notas. Percebe que não tem artigo? Eu não tô falando um ou uma, porque tem mais de um. Então, quando eu pluralizo, quando eu tenho mais de um, eu tiro o artigo fora. Não tem artigo. Como em português. These are this. Oh, these are sticky notes. Estes são blocos de notas, blocos de anotações. Tudo bem? Então, no plural, não vai entrar artigo. Beleza? De novo. This se refere a it. Olha a sacada. E these se refere a they. Por que eu tô te falando isso? Vamos relembrar rapidinho quem são os pronomes pessoais em inglês? Rapidinho, tá? Não precisa decorar isso aqui. Eu só quero que você entenda, porque isso aqui é importante. Deixa eu chegar pra cá. Pronto, vocês vão me ver um pouquinho menos, mas não tem problema. Isso aqui é importante para vocês saberem. Olha só. Quando eu vou fazer meus pronomes pessoais em inglês, eu não quero que você associe com o português 100%, porque não vai ter associação. O português é uma língua muito mais complexa, muito mais densa, que a gente tem o eu, o tu, o ele, o nós, o vós e eles, tá? Eu tenho eu, o tu, o ele, nós, vós e eles. Eu tenho 6. Tenho 3 no singular e eu tenho 3 no plural. E eu tenho 6 regras diferentes para todo e qualquer verbo, exceto um ou em 1000, que em português a gente conjuga igual, né? Do tipo, você está e ele está. Verbo estar, talvez. Mas fora isso, não damos essa molezinha, não damos essa sorte. Tem alguém de Belém aqui? O pessoal de Belém conjuga muito bonitinho o tu, eu acho uma graça. O vós também. Mas quem é do Sudeste não tem isso por hábito, né? Não é uma coisa que a gente, infelizmente, herdou. Não é uma mania em pessoal do Sudeste. O pessoal do Sul, às vezes, usa o tu, às vezes usa de forma correta, às vezes usa de forma incorreta, mas que é uma gracinha também. E tá tudo bem, tá bom? São manias do idioma. São coisas que a gente carrega e não tem problema nenhum, não é considerado nenhum erro, tá? Então, se desapega também dessa ideia de ter que acertar tudo, porque em português também você não acerta tudo, fechou? Então, quem são os pronomes pessoais em inglês? Olha só, I, eu, certo? I, primeira pessoa, eu. You, você. Ah, Aline, mas o you não é tu? Não é. Existe ti em inglês, mas é um inglês mais clássico, um inglês mais literário, que a gente não vai falar dele, pelo menos não hoje. I, eu. You, você. A terceira pessoinha aqui, que é uma gracinha, porque é um bloquinho, vai ser quase tudo. Lembra que eu te falei que em inglês não tem gênero? Que é ele, é ela, o sofá, a cama, a bicicleta ou o jornal? Então, quando eu me refiro a um homem ou uma mulher, é lógico que eu vou colocar he or she, tá? Mas se eu não me referir a um homem ou a uma mulher, vai ser tudo it. Tudo, it. Então, ó, he, she e it. Todo mundo aqui tá no mesmo bolo. E eu não vou nem traduzir para você. Eu não quero que você associe dessa forma da tradução. Então, he, she or it. Ele, se for só um homem, tá? Ser humano. Ah, Aline, mas eu chamo meu cachorro de he, porque eu acho que é um animalzinho que merece o meu carinho e a minha consideração é chamar ele de he. Oh, he's so cute, he's my puppy. E tudo bem, você pode chamar seu cachorrinho de he, mas não deveria, tá? Para pessoas, seres humanos, a gente chama de he. Se for ela, she. Tudo que sobra disso, it. Ah, Aline, mas não é coisas? Mas, Mavenir, boa pergunta. Cachorro seria uma coisa. Planta seria uma coisa. Garrafa será uma coisa. Um lugar será uma coisa. Percebe? Então, tudo que não é ele ou ela é coisa. Tranquilo? Então, ou eu tenho ele, ou eu tenho ela, ou eu tenho it. It é uma coisa gigantesca. Serve para tudo. Serve, inclusive para lugar, serve para sujeito indeterminado, sujeito oculto. A gente vai chegar lá um pouco mais para frente, tá bom? Então, he, she e it. Deixa assim. Não traduz, tá? Não põe coisa aqui não, que senão vai te embolar. Depois, em português, né? Eu teria o nós, em inglês, we, nós. Depois, eu tenho novamente o you, só que essa galera aqui, ó, é a galera, tô rabiscando hoje, hein? Do singular, tá? E essa galera aqui de baixo vai ser a galera do plural. Então, já matou a charada, né? Esse you aqui não pode ser você, se eu tô falando que ele é plural. Então, esse you aqui vai ser vocês. Vocês ou vocês, tá? Aline, falta um, falta. O they.
Eles, eu vou até fazer uma representação mais 2021, mais 2020, né? Já tô 2021. Mas eles, ó, serve pra tudo, não tem nem gênero ali. Então, olha que legal. Eu. Plural de eu, nós, né? Sou eu e mais alguém. Se eu tô junto, como é que eu pluralizo isso? Nós. Você. Qual que é o plural de você? Vocês. You. E ele, ela, coisa. Como é que eu pluralizo isso? Com they. Então, quando eu uso they, Aline, Aline, mas peraí, então they pode ser um grupo de meninos. They pode ser um grupo de meninas. E they pode ser um grupo de coisas? Pode, porque they é plural para todo mundo que está aqui. Então, they não são eles, nem são elas. São todas as coisas que não se consideram eu ou você, beleza? Eu, plural, I, nós, né? Se eu estou incluída ali, tem mais de um, virou we. You, você no plural. You igual, não muda nada, que belezinha, vocês. He, she, it, homem, mulher, tá? Ou masculino e o feminino, né? Politicamente correto falando. E o it é tudo que sobrar. Cachorro, planta, estado, país, planeta, objeto, tudo, tudo, tudo. Então, plural de ele, ela, da coisa, do lugar, do planeta, objeto, eles, tá? Mais fácil assim, eu não quero que você faça, no meu caderninho, eu vou botar lá, eu. E tu? Esquece, tu não tem inglês, tu tem português, a gente mal usa, mal sabe usar. Eu fui criada lá no Pará, Luiz Belém, muito bom, vocês fazem certinho, perfeito. Tranquilo? Por que eu tô te falando tudo isso aqui? Porque agora vai fazer mais sentido, ó. Quando eu falo pra você, então, this is a clock, this is a power bank, ou seja, tá no singular, é um só, eu tô falando de it, é um só, ó, singular. E quando eu falo these, quando eu falo these, então, they, certo? These se refere a they, que são eles, ou seja, o plural de tudo, de ele, ela, da coisa, do objeto, da planta, do cachorro, do papagaio, do periquito, todo mundo. Então, se they é plural, então vai ficar assim, ó. These are clocks. These are power banks. Good? Deu para entender? Legal. Vamos completar aqui embaixo, então, só pra gente matar de vez. Vocês perceberam que eu não fiz aula com você de I am, he is, she is? Essa aula vai acontecer. Só que ela vai acontecer num ritmo fluido. Eu quero que você entenda isso dentro de um contexto. Não vou te dar regrinha pra você decorar, não, porque não é assim que você aprende o idioma, tá? Então, se eu falar pra você assim, ó, it's a bottle, já dei resposta, né? Isso, a coisa, esse objeto aqui, a coisa, it, o verb to be vai ser is, não vai? Eu sei que você já sabe disso, ninguém precisou te ensinar com it is, they are, ninguém precisou te ensinar, você já decorou, você já é bombardeado de inglês, ligou o telefone, tá em inglês, ligou a televisão, tá em inglês, tá tudo em inglês na nossa vida. Então, it is a bottle. O que é esse is, então, Aline? É o verbo to be, a gente vai um dia formalmente... Vou apresentá-los, tá? Formalmente o verbo to be. Mas essa aqui é a primeira aulinha bem leve do verbo to be. It is a bottle. Posso contrair? Posso. It's a bottle. It's a bottle. Lembra que vai ficar com som de Z, tá? It's a bottle. It's a bottle. Porque eu vou juntar os S com o sonzinho do A. E aqui embaixo? They. E o verbo to be pro they, a gente vai ver mais pra frente, é are, no presente. Então, they are taking notes. Estes, né? Eu tô falando dessa galerinha aqui, eles, no caso aqui, eles são bloco de nota. Deu para entender? Tranquilo? Totalmente disruptivo, né? Eu garanto que vocês nunca aprenderam inglês assim na vida de vocês, porque não é normal ensinar assim, porque dá trabalho ensinar assim, porque o professor tem que pensar out of the box, tem que pensar fora da casinha, sei lá, para te ensinar desse jeito. Continuemos, tá acabando. Olha só, agora, vamos relembrar rapidinho a aula passada, que a gente viu na aula passada, né? Como é que a gente pronuncia as coisas, as letras do alfabeto. Lembram disso? Quem assistiu comigo na aula passada vai lembrar. A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, or key. K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. São as letras do alfabeto. Você ficou boiando aí, eu não lembro. Assiste a aula da semana passada, se você é aluno, se não foi, já era, as aulas já saíram do ar. Toda semana entrou, assistiu ao vivo, show de bola. Não assistiu, só vai ficar para quem é aluno, tá? Então, como é que eu falo que alguma coisa é chamada em inglês? Aline, eu não sei. Vamos supor que eu tô interagindo com alguém, e aí eu queria falar alguma coisa pra pessoa, mas eu não sei como é que eu falo aquilo ali. Eu não lembro, né, do termo que usa, sei lá. Aí eu vou falar assim, hey, please, I don't know, what's this called in English? What's this called in English? Como é que se chama isso aqui em inglês? Então, quando eu não sei o nome de alguma coisa, eu posso perguntar assim, what's this called in English? Called. Esse L, opa, cadê?
esse L aqui, esse E, na verdade, ele quase não existe, tá? Called, called. What's this called in English? E aí eu vou falar pra você assim, oh, this, singular, né? This is an airplane. This is an airplane. Aí você pode perguntar pra mim assim, airplane, how do you spell it? Como é que você pronuncia isso? Então vamos lá, vamos pronunciar aqui? Oh, airplane, it spells A-I-R, P, lembra do som soprado do P? L, lembra da linguinha enrolada do L? A-N-E. Então, what's this called in English? Oh, this is an airplane. E aí, eu fiz o spelling para você. Eu poderia ter, por exemplo, um helicopter. Se eu tiver um helicóptero, tudo bem que é uma caixinha de som, né? Mas minha caixinha de som fofa. Sendo um helicóptero, mesma coisa. Oh, it's a helicopter. Olha o som do H, hein? Helicopter. Então não é N, tá? É A. This is a helicopter. Vou pronunciar, vou fazer o spell. H-E-L-I-C-O-P-T-E-R. Então, pronunciei direitinho. Treine isso aqui depois, tá? Desafio vocês a pronunciarem isso aqui, ó. Spacecraft, hot air balloon, drone and vehicle. Lembra que eu falei e falo sempre, nem tudo que a gente lê em inglês vai ter o som daquilo que a gente pronunciaria em português. Na verdade, a grande maioria das vezes não vai acontecer. E tem uma máxima que fala o seguinte, toda vez que você já é um aluno mais advanced em inglês, ou tá com mania de ler e gosta de estudar inglês, e você esquece uma palavrinha no idioma, sabe o que é mais engraçado? Que a chance daquela palavra ser muito parecida com o português é gigantesca. Vou dar um exemplo. Como é que é girafa em inglês? Quem sabe? Escreve aqui. Como é que é girafa em inglês? Como é que é capivara em inglês? Como é que é cone em inglês? Quem souber, escreve aqui embaixo, tá? Quero ver a resposta de vocês já já. Só que cuidado, porque quando você lê, mesmo que a escrita, né, a grafia seja igual do português, o som vai mudar, obrigatoriamente. Lógico que são palavras que a gente tem no inglês e no português que herdaram lá do francês, como é o caso do abajur, aí a gente vai pronunciar como francês. Mas, via de regra, eu tenho uma pronúncia diferente. Então, aqui, por exemplo, ó, eu falo em português drone, drone, certo? Em inglês, drone, drone. Eu tenho que vibrar esse R e eu tenho que fazer o som do O, drone, drone, e fechar o N lá no céu da língua, tá? Drone. Aqui, então, mais difícil ainda, né? Se você for ler vehicle, que tá completamente errado, não é vehicle, é vehicle, vehicle. Então, sugestão, viu uma palavrinha que você não sabe como é que pronuncia, a primeira vez que você encosta com ela na sua vida, tromba com ela na sua vida, você vai fazer isso aqui, ó. Vehicle. 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 Aline, como é que eu fico bom disso aqui? Você vai fazer um negócio chamado imitation. Já ouviram falar de imitation? Tem o imitation, tem o shadowing. O imitation é quando você pega um texto, tem alguém falando, você está lendo o que a pessoa está falando, ouvindo o que a pessoa está falando, e você está imitando, tá? M oficial quase. Drone. Fica parecido mesmo. Parece um A, né, no final. Drone. Capybara. Resposta de capivara. Cone é cone e girafa é giraffe. Parece, né? É bem parecido com o português. Então, olha só. Vehicle. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo uma associação do som, para mim, que falo português, da minha língua nativa, da minha origem lá de fábrica, da minha configuração inicial, que é o português. Eu estou fazendo uma associação desse som para mim com o jeito que a palavra é pronunciada em inglês. Repara que se eu só ler essa palavra em inglês sozinho, sem ninguém ouvir, eu nunca vou saber como é que pronuncia? Por quê? Porque eu não ouvi alguém falando. Então é extremamente importante você fazer o que a gente chama de imitation. O que é imitation? Ler um texto ouvindo o texto. Gente, é muito fácil para fazer no telefone. É um recurso chamado voice-over. Na verdade, você vai pegar um texto qualquer, pode ser letra de música, até serve para um monte de coisa, até legenda de filme, e aí você passa o dedo assim em cima, sabe quando você seleciona o texto? Seleciona o texto todinho, aí você aperta do lado, você vai ter a opção falar, né? No meu tá configurado em inglês, você vai ter assim, speak. Aí eu aperto lá, speak, tá falando. E ela vai estar lendo o inglês ali certinho para mim. Maravilhoso, tá? E aí quando você tá lendo e ouvindo alguém nativo pronunciar aquilo ali, você vai pronunciar seguindo a pessoa, você vai imitar a pessoa, por isso que o nome é imitation. Imitation. Faz isso. Fez o imitation, você vai lá nesse texto e pega as palavrinhas e coloca como é que você pronunciaria elas em português, para ficar fácil para você lembrar. Se você se ligar nisso aqui, vai ficar difícil, você vai se frustrar e vai acabar errando, tá?
Até eu, hoje em dia, quantas e quantas vezes estou dando aula e eu não sei qual que é a sílaba tônica de uma palavra, aí eu, às vezes, deixa eu pensar numa palavra. Paragraph, que é uma palavra engraçadíssima. Vou contar uma história pra vocês rapidinho, senão a aula vai embora. Eu fui visitar uma amiga minha nos Estados Unidos. Morgana, se estiver assistindo, um beijo no seu coração. E a Morgana é brasileira, mora nos Estados Unidos, hoje mora no Canadá, tá casada, enfim. E a Morgana, morando muitos anos lá e fazendo faculdade lá, ela perdeu muito do português, porque ela falava português basicamente assim, comigo ou com os pais aqui no Brasil, mas bem de vez em quando, né? Ela estava inserida, imersa num país de língua nativa inglesa, que é os Estados Unidos. E ela esquecia o accent, o stress, a sílaba tônica das palavras, e não era proposital. Eu sei que não é porque eu conheço ela. Tem português que força, eu sei. Tem brasileiro que força. E tô gringo, né? Vocês conhecem os tipos desses? Tem mesmo, mas não é o caso dela. Enfim, e aí ela esquecia algumas palavras. E aí a gente tava falando sobre alguma coisa, ela foi e me soltou, porque não sei o que, lê pra mim, por favor, esse parágrafo. Aí eu, quê? Ela, lê pra mim, por favor, esse parágrafo. E ela, assim, convicta de que tava falando certo. Aí eu, professora, né? Um amigo meu, não perco a correção, eu falei parágrafo. Aí ela, não, é parágrafo. Eu falei, não, Morgana, não é até me esqueci. Não é parágrafo, é parágrafo. Em inglês, em português, é uma paroxítona. Parágrafo, inclusive está acentuada, se você quiser saber da regra. Não, Aline, não é parágrafo, eu tenho certeza. Eu falei, não é. E a gente teve que entrar no Google lá para ela se convencer. Por quê? Olha que doido. O cérebro dela começou a associar que a palavra paragraph, que é de origem inglesa, o graph é a sílaba tônica. E ela começou a associar que o graph era a sílaba tônica em qualquer idioma, inclusive no português. Então, se era paragraph, ficou parágrafo, percebe? E isso acontece. Maravilhoso, né? Tomara que é um famoso perrengue chique. Tomara que você comece a confundir de tanto que está falando bem aí o inglês. Então, não cai nessa armadilha, porque é extremamente normal. Tem palavras, então, que são, nesse caso do paragraph, que se escreve muito parecido, né? Uma palavra de origem grega, se não me engano, de grafos, né? De grafia. A gente tende a colocar a nossa sílaba tônica. Quer ver uma outra palavra? Equipamento. Em português a gente fala equipamento. Em inglês é equipment. Tem duas pegadinhas. Primeiro que o P é mudo. Equipment. Eu não pronuncio o P. Parece, dá uma vontade de pronunciar esse P, mas eu não pronuncio. E segundo que o qui é sílaba tônica. Então, em inglês, equipment. Em português, equipamento, tá? Então, nem palavras que são parecidas, elas são homófonas, ou seja, elas não têm o mesmo som, não tem a mesma pronúncia. Volta então para o imitation aqui, ouve e escreve a portuguesa. Eu vou criar um nome para isso aqui, tá? Uma técnica nossa aqui para você escrever em português os sons. Tranquilo? Para quase finalizar, olha só. Se eu quiser fazer uma pergunta então para alguém e perguntar o que tem na sua carteira, vai ficar até meio... Desculpa, o que tem não, né? Olha, doida, eu escrevi, eu mesmo esqueci. Is this your wallet? Ou seja, é a sua carteira? De repente alguém foi lá, opa, achou, falou, essa carteira é sua, né? Is this your wallet? E aí você vai responder, se sim for sua, seja honesto, tá? Seja bonitinho, o orgulho da mamãe. Minha mãe deve estar me vendo, mãe, um beijo, te amo. E aqui, se for afirmativa, affirmative, eu vou botar yes, it is. Se for negativa, no, it's not. Aline, mas tá contraído, meu Deus, eu nunca vi isso aqui. Calma, a gente vai ver mais pra frente, mas it's not, a mesma coisa que it is not. Posso falar no, it isn't? Posso também. Se fosse plural, are these your keys? Supondo que eu achei um molho de chaves, e keys é uma palavra em inglês que a gente costuma ver sempre no plural, tá? Em português a gente vê, você viu minha chave? Em inglês é difícil. A gente sempre fala keys. Where are my keys? Onde estão as minhas chaves? Sempre no plural. E aí sua resposta, se for positiva, yes, they are. No, they are not. O que eu tô perguntando aqui? Se as chaves são suas. Your keys, your wallet. Poderia responder isn't. Tá respondido, né, Pedro? Feito. Se você é básico e achou que essa parte aqui tá avançada, don't worry. Be happy. Prometo que a gente vai ver isso aqui de novo, muitas vezes, com muita calma, com muita parcimônia, com muita paciência, mais pra frente. Mas eu quero que você tenha um apanhado geral do que a gente viu hoje. Só para finalizar essa página aqui. Para você que é avançado, olha só. Você deve estar se perguntando, está nervoso com essa dúvida. Se alguém já digitou, eu não vi. Aline, mas o this e o these, você falou para mim que é o este ou esta, porque em inglês não tem gênero, o inglês é uma língua molezinha. E o these são, é plural, né? Estes ou estas. Mas e aquele, ou aquela, ou aqueles? Aí eu vou usar o that ou those. That ou those. Outro dia a gente vê, tá? Sim, eles existem, mas não é
não é o momento deles entrarem em cena, já já. Para finalizar, e você acabar a sua quarta-feira feliz da vida, que você aprendeu um monte de coisa legal aqui, vamos ver mais um tópico fácil, que com certeza todos vocês, sem exceção, sabem, porém devem saber da forma errada macarrônica de rua, e vamos corrigir, vamos lapidar, vamos aparar essas arestas aí agora, tá? Vamos lá. Vamos ver os números em inglês. Repara que eu nem coloquei nem a portuguesei aqui ainda, porque eu não quero te induzir ao erro. Não coloquei nem em inglês nem em português. Não quero te induzir ao erro. De novo, o que eu ouço não é o que eu leio. Se eu estou estudando um outro idioma, o que eu ouço não é o que eu leio, tá? Então, se eu estou lendo aqui o número 1 em português, em inglês é one. One. Repara que o som é como se o N, lembra do som do N? Eu preciso terminar a palavra com minha língua no céu da minha boca. Olha só. One, one. Não é one. One é a cidade, sei lá, na China. One é o filho do comandante Hamilton. Um beijo pra você, One Rocha, pilotaço lá de São Paulo. Não é one, é one. One. Preciso colocar a minha língua no céu da minha boca. Repete aí. One. Se alguém te chamar de louco ou louca toda quarta-feira à noite, não liga não, tá? Fala que você é um louco consciente, que você tá aprendendo inglês e vai decolar esse ano. Fechou? Então, em inglês, one. One. Eu vou colocar aqui, mas eu não quero que você anote aí assim. Quero que você anote fazendo a nossa imitation, tá? One. Segundo, two. Two. Sabe o som do YouTube? YouTube, né? A gente fala YouTube em português. Em inglês é YouTube. Tube. Então, todo TU em inglês, ele vai ter esse som do to. To. Então, o número 2 também. E olha que fácil, porque o 2 ainda tem essa molezinha aqui, ó, que é o som do W, né? Então é to. Gente, não é to. To é para, tá? Nem para é. To é qualquer outra coisa que não é inglês. Ali, então, o to, você tá me falando que o to de preposição, eu falo assim também? Fala assim também. A pronúncia é igual, não escreve igual, mas no rádio se ouve o one. Pois é, mas é one. One. 3. Cuidado com 3. 3 não é árvore, 3 não é livre. O que eu tô falando? 3 é um som que a gente tem em inglês, que a gente não tem em português, chamado de som interdental. Eu preciso colocar a minha língua entre os dentes de cima, a minha arcada dentária superior, a minha arcada dentária inferior. Então, esse som, ó, the, tá? The. Esse som vai servir para um monte de coisas que tiver o TH. The. Então é esse som. Sabe o som de quem tem língua presa? Do the. É esse som. The. Só que além do som do TH, agora tem um som do R, que é um som vibradinho. Ra. Quem é do sul, as gaúchas, os gaúchos falam porta, né? Tem muito italiano, muito descendente de italiano morando no Brasil, em São Paulo principalmente, que tem essa facilidade de vibrar o R, porta. É esse Rzinho, porta. O R do Faustão, sabe? Quem fala porta, porteira, portão também, quem é do interior. Só que o carioca é uma raça, eu sou carioca, mas o carioca é difícil, né? Talvez a gente tenha tido uma influência maior do francês aqui. E o carioca tem muita dificuldade de falar esse som do R. Então o carioca fala aircraft, né? Não todos, estou generalizando porque eu sou carioca também, eu falo aircraft. Então, cuidado para não se sentir tentado em botar um R do porta, tá? Não é R de porta. R em inglês é sempre o som de ra. Então, vamos voltar tudo? TH, the. Som do R tem que ser vibrado, ra. E depois eu tenho duas letrinhas lindas que são uma duplinha de letras S. Então, vai ficar assim, ó. TH, R, E. Pronuncia som a som. Vamos fazer? The. Nossa, Aline, que esquisito. Nunca fiz isso, mas você vai fazer agora. The. Junta tudo. Three. É esse som que tem que sair. Começa a vibrar o R com a língua no meio dos dentes, ó. Three. É esse som. Porque se você falar free, se fosse um som de F mordendo o lábio, tá errado. Free em inglês é livre. E se você falar tree com som lá dentro da boca, também tá errado, porque tree em inglês é árvore, tá? Então não é árvore, não é livre, é 3. Three. Então vamos pegar rapidinho aqui. 1, 2, 3. Moleza, vai. Próximo. Esse aqui é fácil. For. Tem gente que fala, ai, Aline, caramba, eu escrevi assim, eu me confundi. Eu não sei se eu falo for, se eu falo faua. Faua é o alfabeto ICAO, né, criado pela... Não foi nem a ICAO que criou. Esqueci agora quem que criou. O alfabeto ICAO não foi a que a ICAO criou.
A próxima aula eu falo para vocês, tá? Quem é da aviação. O alfabeto ICAO a gente às vezes fala, né? Aline, mas lá tá escrito que eu tenho que falar 1, 2, 3, FAUA. Não posso falar 4. Isso aqui é para fonia, rádio antigo. Quem ainda ouve, pelo amor de Deus, voa com David Clark no ouvido, comprem um Bose, comprem um Lightspeed Zulu, invistam na carreira de vocês, tá? Comprem um fone bom. Mas o som não é FAUA, tá, gente? É for. Então, se eu for escrever no meu caderninho, é como se eu pudesse omitir o U. Ele não é pronunciado. For. Aline, mas eu morei na Inglaterra. Na Inglaterra eles falam for, é o outro som, tá? Se o inglês é mais americanizado, que fica mais fácil de aprender, porque vocês levam muito mais inglês americano no ouvido, como é o meu caso também, a gente vai falar for. Pode falar for, se quiser falar, não tem problema não. Aqui embaixo. 5. Eu postei um vídeo, e é uma regrinha interessante para vocês lembrarem, que olha só, toda vez que eu tenho uma vogal, como é que você vai saber que aqui é 5, né? Toda vez que eu tenho uma vogal, e essa vogal é seguida só de uma consoante, ela vai ter o som dela no alfabeto. E o som do I no alfabeto inglês não é I, não é I. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Opa, é I. Então, se o som dela é I, e aqui eu tenho uma regrinha da Segredo das Vogais, quem não assistiu, vai lá no meu Instagram, Aline Shelf, assiste. Eu sei que ela vai ter o sonzinho dela mesmo. 5. Serve para um monte de palavrinhas isso aqui, tá? Só para você lembrar. Eu sei que você sabe a palavra, né? O número 5, 5, mas é só para você lembrar disso para outras palavras. Essa aqui é de menos. Depois, 6. Fácil também, né? Não tem muito segredo ali. Aqui, 7. Não é 7. 7. N termina dentro da boca, língua no céu da boca. 7. Depois, 8. Sopa de letrinhas, né? Poderia estar assim, ó. 8. Lembra da letra H? H se pronuncia assim. 8. Pra que isso tudo, né? É o som só de um E e de um T lá no final. 8. Que é o mesmo som do verbo comer no passado. 8. 9. Segue a mesma regrinha. Aqui, ó. 5, 9. E por último, 10. Não é tem. E nem é ten. É 10. Lembra que tem que assoprar o som do T? E lembra que tem que colocar, de novo, a língua no céu da boca quando você termina uma palavrinha com a letra N. 10. Vamos revisar? 1, céu da boca. 2, 3, cuidado, 3, 4, 5, 6, 7, céu da boca. 8, 9, 10. Beleza? Eu sei que você já sabia esses números, com certeza você tá fera, tá craque, mas eu tô só lapidando com você a pronúncia, porque pronúncia, gente, é capa do livro, é o jeito que você chega lá pro primeiro encontro, você baixou o seu Tinder, deu um match lá no Tinder, vai ver a gatinha, você não vai bagunçado, com a barba pra fazer, né, com uma camisa amassada, não, vai bonitão, vai arrumadão, ou vai bonitona, vai arrumadona. Isso é pronúncia em inglês, é a sua apresentação. Às vezes você tem segundos, né, pouquíssimos minutos para interagir com alguém e demonstrar uma capacidade legal para a pessoa, então capricha na pronúncia, que isso aqui vai fazer diferença, tá bom? E lógico que é importante também. Aline, mas tem mais números? Tem, eu tenho família do teen, né, dos teenagers, eu tenho família do T, 20, 30, 40, 50, 70, já me deu branco agora, 70, 80, 90, mas isso aqui é outro dia. Tem a família das centenas, o 100, tem do 1000, tem do millions também, mas a gente não vai ver isso aqui hoje. A gente encerra a nossa live aqui hoje, a gente encerra a nossa Class 2 do Zero to Hero. Espero que você tenha gostado, que você tenha aproveitado aqui junto comigo. Lembra, eu não vou te ensinar inglês de um jeito tradicional. Eu quero que você aprenda do jeito que você usa. Eu quero que você aprenda com exemplos práticos, na íntegra, no dia a dia, para você sair dessa aula e poder assistir um seriado, escutar uma música e já aplicar. Você que é meu aluno do Inglês a Bordo, do Zero to Hero ou do ICAO na Proa, lá na nossa plataforma tem exercício sempre. Acabou a aula, vai para lá que tem exercício. Treina, tá bom? E já sabe, né? Conta comigo. Semana que vem, quarta-feira, a gente vai fazer mais uma aula do Zero to Hero. Venha destemido,
despido de preconceito, de vergonha, do que quer que seja. Traga sentimentos bons. Eu quero que você jogue o teu mindset para algo positivo. Se eu quero, lembra, eu penso, sinto, ajo, reajo. Então, se eu penso que eu preciso do inglês, eu sinto que eu posso, né? Eu tô me sentindo mais confiante, eu vou entrar no YouTube, eu vou assistir a Aline toda quarta-feira, eu vou fazer as aulas dela, eu vou fazer os exercícios e automaticamente eu vou reagir a isso e eu vou aprender inglês, tá? Inglês não é vilão, inglês é aliado, é um inglês que não vai abrir não, ele vai chegar com os 2 pés na porta, ele vai escancarar as portas para o mundo. Conta comigo e a gente se vê então quarta-feira que vem. Se você não é meu aluno e quer informações a respeito, deixa mensagem aqui, manda mensagem lá no nosso Instagram, no Aline Shelf, ou no canal no YouTube, enfim, acha a gente por aí. Mas você que é meu aluno já sabe, né? Estamos juntos lá no nosso Telegram, no nosso grupo de mentoria também, e a gente se vê semana que vem. Fechou? Um beijo, tchau!